Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Até o verso de número 21. A palavra de Deus diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu irmão tiver fome, seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã aqui, onde reunidos aqui neste lugar nós podemos viver em comunhão, podemos aprender a Tua palavra e podemos participar também nesse que é um dos momentos mais significativos da Tua igreja, onde nós celebramos também a ceia do Senhor. Lança luz, ó Deus, sobre esse texto de difícil entendimento, para que nós possamos nos alimentar dele, aprender dele e colocar como prática na nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, desde que nós entramos no capítulo 12, e se faz necessário a gente falar isso aqui, não é todas as vezes, principalmente por eu não estar pregando todo domingo sequencialmente pela manhã, às vezes tem outra pessoa, então a gente precisa reconectar. Então, desde que a gente entrou aí no capítulo 12, a gente está respondendo uma pergunta que está implícita no capítulo 12, que é: como vive uma pessoa que entendeu o Evangelho de Jesus? Ou seja, você entendeu o que Paulo disse do capítulo 1 até o capítulo 11, que nós já estudamos aqui. O que se espera de você? Essa é a ideia que está sendo respondida a partir do capítulo 12, provavelmente isso vai até o capítulo 15. Então Paulo passou 11 capítulos, ou 10 capítulos aproximadamente, explicando para os seus leitores o que é o Evangelho. E ele desmembrou o Evangelho em 11 capítulos, 10 capítulos, e agora ele vai falar da parte prática do Evangelho. Então, nos versos 1 e 2, Paulo responde a essa pergunta fazendo 3 apelos. Se você entendeu o Evangelho, você precisa se oferecer a Deus em sacrifício, em sacrifício vivo, não tomar a forma do mundo e se transformar pela renovação da sua mente. São 3 apelos que ele faz nos versos 1 e 2. Nos versos 3 a 8, o apóstolo responde dizendo: se você entendeu o Evangelho, você deve ter um conceito equilibrado a respeito de você mesmo, você deve viver a unidade do corpo e saber qual é o seu lugar no corpo. São resultantes de quem entendeu o Evangelho do Senhor Jesus. Nos versos 9 a 21, e agora eu queria até fazer uma pequena ressalva aqui inicialmente, a despeito de 9 a 21, a gente ter tripartido, ele precisa ser entendido como uma única unidade, uma única sessão. Ok? Então, ele apareceu para nós em 3 mensagens, mas você vai ter que fazer um esforço mental aí para tentar ver isso como uma unidade de ensino. Então, nos versos 9 a 21, ele vai responder a essa mesma pergunta dizendo mais ou menos assim: se você entendeu o Evangelho, se você é um salvo em Cristo Jesus, você deve se relacionar com as pessoas de dentro da igreja e de fora dela, segundo a sua nova natureza em Cristo Jesus e segundo o Espírito do Evangelho. Então, de 9 a 21 precisa ser visto como uma sessão só, uma unidade só, que vai ensinar para a gente como que a gente responde nas nossas relações pessoais
de maneira que demonstra essa natureza transformada, e não só a ideia da natureza transformada, mas o espírito do próprio Evangelho, né? Aquilo que o Evangelho prega, aquilo que ele ensina, aquilo que diz a respeito do Evangelho. Então, na seção que vai aí de 9 a 21, nós já expomos até o verso 16, onde Paulo nos exorta à prática do amor fraternal e sincero. E a gente viu que o amor fraternal e o amor sincero, eles se constituem a base do que é o Evangelho. Então, se você for estudar o conceito de Evangelho, como nós vimos de 1 a 11, você vai ver que tanto o amor fraternal, que não está limitado o amor sincero, primeiro o amor sincero, que não está limitado só às relações eclesiásticas, ou seja, dentro da igreja, né, você vai ver também que o amor fraternal precisa estar presente, porque ele diz não só da relação minha dentro da igreja, mas também de uma relação dentro e fora da igreja. Acho até que eu inverti o conceito aí agora. Tá certo? Então, Paulo vai nos exortar a isso. E tendo como base, então, o amor sincero e fraternal, a gente desenvolveu 6 pontos de relacionamentos da vida cristã. Com essa base, a gente pode ter uma fé avivada, a gente pode suportar as dificuldades sem perder a esperança, a gente exerce misericórdia com as pessoas, a gente aprende a abençoar as pessoas em lugar de amaldiçoar as pessoas, a gente desenvolve compaixão e a gente passa a tratar todas as pessoas como iguais. Então são 6 pontos que nós desenvolvemos, tendo como base, como fundamento da vida e do Evangelho, o amor sincero e o amor fraternal. Então, se você entendeu o Evangelho, se você é um salvo em Cristo Jesus, espera-se que essas questões também sejam trabalhadas na sua vida e na minha vida. Agora, dos versos 17 a 21, a ideia é mais ou menos a mesma. Paulo vai continuar tratando com a igreja alguns pontos fundamentais da vida cristã. E são coisas importantes. Por que elas são importantes dos versos 17 a 21? Não é que as outras não sejam, as outras também são. Mas aqui no verso 21, a pegada é mais dura para nós, vai envolver questões mais profundas da nossa vida. E por que é importante? Porque o que Paulo vai dizer agora não é um dever, como eu tenho dito desde o início do capítulo 12. Mas aqui são resultados da conversão, resultados da fé cristã, resultados de uma vida no Evangelho. Se você pensar em Filipenses capítulo 2, dos versos 12 a 16, lá em Filipenses, não em Romanos, olha o que Paulo vai dizer, capítulo 2, versos 12 a 16 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que ele vai dizer. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Agora, olha a parte prática da coisa. Olha o imperativo da coisa. Antes, ele fala um pouquinho, né, do povo ali, dos indicativos. Agora, olha o imperativo da coisa. Não é? Ele vai dizer assim, façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? O dia da volta, como nós falamos lá em 1 João capítulo 2. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem de me ter esforçado inutilmente. O texto de Filipenses tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Mas, principalmente, o que eu quero destacar no texto de Filipenses? É a ideia de brilhar como estrelas no universo. Veja bem, às vezes o crente pensa que brilhar dessa forma é sobressair sobre os outros. Ele acha que brilha quando ele ganha. Ele acha que brilha quando ele prospera. Ele acha que brilha quando ele conquista. Ele acha que brilha quando a vida dele está dando tudo certo. Então ele acha que está brilhando como estrela no universo.
A ideia de Filipenses não é essa. O crente brilha quando os resultantes da sua salvação aparecem. É assim que nós brilhamos. Então, se você olhar para a própria vida de Jesus, ele brilhou como estrela no universo. Jesus brilhou tanto que brilha até hoje. Agora, do ponto de vista romano e do ponto de vista judeu, Jesus foi um apagado. Jesus foi um derrotado. Jesus foi um herege. Jesus foi uma pessoa que não tinha nada a ver. E que o fim dele foi a morte. Mas nós sabemos, através dos evangelhos e do Novo Testamento, que Jesus brilhou muito mais do que aquilo que até os próprios discípulos poderiam estar vendo ali naquele momento. Então, quando é que o crente brilha como estrela no universo? Quando os resultantes da sua conversão, os resultantes da fé, eles aparecem na sua vida diária, principalmente aqui no texto de Romanos, nos relacionamentos que ele estabelece, tanto dentro da comunidade cristã, quanto fora da comunidade cristã. Então, Paulo já trabalhou pontos importantes relacionados ao amor e à bondade do crente, e agora ele vai abordar questões ainda mais profundas no que tange ao espírito do Evangelho. Gente, essa ideia do espírito do Evangelho, ela é importantíssima para nós, porque você quer ver uma coisa, né? Transliterando, você veja bem como Paulo confrontou Filemão com essa ideia do espírito do Evangelho. Nós já trabalhamos esse texto aqui. Né? Onésimo, ele foge lá da fazenda do Filemão. Pela graça de Deus, Paulo encontra esse cara em Roma, talvez na mesma cadeia, na mesma prisão, evangeliza, ouve a história do cara e agora manda uma carta para Filemão para ser lida na igreja que Filemão e sua família são líderes, e diz para ele assim: agora eu estou te enviando Onésimo. Lembra dele? Fugitivo, talvez tenha roubado você, e que você tem todo o direito de matá-lo, de exercer o que você... É o seu direito. Ninguém vai te recriminar se ele chegar e você matar ele. Ele podia fazer isso. Mas aí Paulo diz assim: estou te devolvendo Onésimo, não agora como escravo, mas muito mais do que isso, como seu irmão. E ainda manda para ele dizendo o seguinte: olha, escuta aí, você me deve mais do que ele te deve, porque eu preguei o evangelho para você. Então, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Olha o espírito do evangelho, olha o confronto do evangelho. Então, isso é muito importante, e é por isso que Paulo vai dizer aí no verso 17. Olha que texto. Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha a dualidade da coisa, porque o evangelho, a gente vai ver aqui, como a gente tem visto em outros textos, que o evangelho, ele não é uma religião, vamos dizer assim, daquilo que eu não devo fazer. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas o que a Bíblia diz para mim, além daquilo que eu não devo fazer, ela vai me dizer aquilo que eu devo fazer. E o que eu devo fazer, às vezes, é a parte mais chocante do evangelho, não o que eu não devo fazer. O que eu não devo retirar talvez seja muito mais simples do que a ideia de eu ter que fazer alguma coisa. Então, por isso que o texto é pesado, por isso que ele é brabo. Ele é brabo porque ele não me diz só o que eu não devo. Ele é brabo porque ele vai dizer para mim: Paulo, não basta apenas você não fazer. Não basta você apenas pegar a parte negativa, no sentido de subtrair. Mas ele vai dizer: precisa pegar a parte positiva, no sentido de somar aquilo ali. Então, ele vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal. A ideia aqui é de não pagar a pessoa com a mesma moeda. Isso aqui, essa retribuição, a ideia é essa. Você não deve pagar o que foi feito a você, a injúria que foi feita a você, da mesma forma que você recebeu, ou até com mais vingança, né? Então a ideia é superar o desejo de se vingar da outra pessoa. Esse desejo que às vezes ocupa a nossa mente, o nosso coração, em que a gente quer ver aquelas pessoas, seja de dentro da igreja, seja de fora da igreja, que em algum momento nós entendemos que fizeram alguma injúria contra nós e nós queremos ver elas se lascarem. E se a gente souber que ela ficou doente, então a gente vai falar lá, ó, como Deus é justo. É isso que ele está dizendo aqui.
Pelo contrário, ele vai dizer, olha só, você deve fazer o que é correto aos olhos de todos. A ideia é conquistar a confiança, e principalmente aqui, uma ideia de conquistar a confiança da sociedade, está dizendo da nossa vida fora da igreja, com o jeito de ser cristão. E o jeito de ser cristão é esquisito para nós. Por isso que é tão difícil para a gente, por exemplo, lidar com o Sermão do Monte. O que o Sermão do Monte diz para mim? Paulo, se o cara vier roubar a tua capa, dá logo outra para ele, dá tudo. Se o cara bater de um lado, dá o outro. Não é? Você não tem que odiar o seu inimigo, você tem que amar ele. Olha que coisa estranha para nós esse jeito de ser cristão. E Paulo está falando a mesma coisa. Ao mesmo tempo em que os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos da sociedade também. Então, muitos crentes têm um discurso de que o importante é agradar a Deus. Gente, isso não é bíblico. O importante é agradar a Deus. Uma vida desconectada da comunidade. Uma vida despreocupada com o que os outros pensam. Não é? Essa narrativa ela é correta até certo ponto. Entre escolher aquilo que é agradável ao mundo e a Deus, ficamos com Deus. O importante é agradar a Deus, não importa o quanto nós seremos injuriados, recriminados, menosprezados, discriminados, o quanto haverá preconceito em relação a gente. Mas ele é errado no sentido de que eu não posso apagar completamente para essa realidade do que a sociedade pensa de nós. Então, olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 20 e 21. Olha o que ele diz lá. Queremos evitar, disse Paulo, que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então há uma preocupação. Por que há essa preocupação? Porque, de certa forma, a lei de Deus, essa coisa do certo e do errado, ela não está apenas nas Escrituras Sagradas. Nós temos isso nas Escrituras Sagradas, mas Deus também imprimiu isso no coração das pessoas. Então a gente viu isso lá em Romanos capítulo 2, verso 15. Eu vou precisar que coloque isso aí, que esse eu não estou com ele aqui. Olha só o que diz o texto. Quando aqui Paulo está se referindo àqueles que não são cristãos, aqueles pagãos, que eles têm uma ideia do certo e do errado. Então ele vai dizer, pois mostram que as exigências da lei gravadas em seu coração, estão gravadas em seu coração. E eles dão testemunho também da consciência e dos pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. O que Paulo está dizendo? Que, de certa forma, Deus gravou no coração das pessoas o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então as pessoas sabem, não é? Elas esperam alguma coisa. A sociedade tem uma noção do que é um comportamento correto e o povo de Deus não pode ficar fora disso. Então o que Paulo está dizendo aí nesse texto é o seguinte: não se ressintam das injúrias dos outros a ponto de você perder a noção de quem você é, um crente, e retribua o mal que estão fazendo a você com outro mal igual ou pior do que aquilo que estão fazendo a você. Essa é a ideia de Paulo. Não perca a noção de quem você é. Você é uma pessoa que entendeu o Evangelho. Você passou 11 capítulos debruçados sobre o Evangelho. Você entendeu isso. E agora você não pode perder a noção quando alguém injuria você, quando alguém comete uma falta com você, e você perde a noção de quem você é e vai retribuir esse mal que você entende que fizeram a você, fazendo outro mal igual ou pior do que isso. Essa é a ideia de Paulo. Se a gente faz isso, se a gente passa pelo capítulo 12, o verso 17, né, sem ter a plena consciência disso, nós vamos ter problemas com o verso 21, que a gente vai chegar lá já já. Coloca aí o verso 21, só para a gente antecipar. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você vai ter problema no verso 21 se você não entender o verso 17. Se você não lutar ali no verso 17, você vai ter problema de vencer
o mal com o bem. Pelo contrário, você vai ser vencido pelo mal. E o mal fará parte da sua cabeça, do seu pensamento e do seu coração. E você vai ser aquele crente que você está dentro da igreja ressentido com todo mundo, desejando que todo mundo se lasque, sempre procurando uma vingançazinha com um, com o outro, com aquela amargura de coração, adoecendo todo mundo que está do seu lado. Então não é essa a ideia. A ideia é que lá no verso 17 a gente já precisa entender isso. E aí, veja bem, se o crente não consegue frear o desejo de retaliação, ele vai ter uma vida muito conflituosa, tanto dentro da igreja quanto fora. Então Paulo reforça no verso 18 o empenho que o crente deve ter em busca da paz. E ele vai falar: façam então todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Faça o possível, nem sempre vai dar. Obviamente, existem várias questões, várias variáveis no relacionamento da paz, né? Então, esse apelo de Paulo é para que o crente não seja ele a causa da desordem, ele a causa do conflito, ele a causa das brigas. Pelo contrário, ele tem que estar sempre aberto para a reconciliação, para a ideia da ponte, da construção da paz. Então, nem sempre manter essa paz é possível. Ela não depende só do crente, mas do que depender dele, ele precisa fazer o possível. Então, a atitude de vingança, de retribuir o mal com o mal, de pagar com a mesma moeda, não ajuda nesse processo de pacificação. Portanto, é um comportamento não condizente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque não ajuda nada. O verso 19, ele está intimamente ligado aos dois textos anteriores. Paulo está ensinando a igreja que, se eles entenderam o evangelho, eles devem aplicar o evangelho nas suas atitudes. Então ele vai dizer aí no verso 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Primeira coisa que a gente tem que observar aí, olha, porque, veja bem, gente, às vezes a gente lê o texto e a gente não percebe a intenção do autor. Essa palavra amados não está aí à toa, não. Isso aí não é vício de linguagem, não. Como a gente tem o evangeliquez da gente, né? E aí, irmão? E aí, amado? Ô, amado, tudo bem? Eu lá na minha família, quando eu me converti, toda vez que alguém me via, me chamava de amado. Porque eu chamava todo mundo de amado, né? Mas a intenção aqui, a ideia aqui é intencional. Paulo está trazendo eles para quem eles são. Vocês não são os amados? Vocês não entenderam o evangelho? Eu estou falando de assunto pesado, eu estou falando de você aprender a não ser uma pessoa retaliadora. Eu estou ensinando a você a vencer a inveja, a tentação da vingança. Eu estou ensinando a você a vencer coisas profundas. Então eu estou te trazendo de volta para quem você é. Você não é o amado de Deus, o amado do Senhor, aquele que entendeu o evangelho, aquele que aceitou a morte salvadora de Jesus Cristo e passou agora a viver na comunidade da família de Cristo como filho amado. Então, é contigo que eu estou falando. Essa é a ideia de Paulo, é puxar o sujeito para o conceito de quem ele é. E então ele vai dizer amados, né? Uma forma de dizer quem eles são. Esses amados, ele vai dizer, não devem atender. Esse é o sentido de procurem na NVI. A palavra aí, nunca procurem, é a mesma coisa que Paulo estivesse dizendo assim, não atendam o desejo da vingança que está no teu coração. Não dá bola para isso. Não ouve essa voz. Não se deixe enveredar nessa realidade. Esse é o sentido aqui. Não atenda o desejo de se vingar da outra pessoa. Pelo contrário, ele deve deixar passar esse sentimento, porque a prerrogativa da vingança não é dele, é do Senhor. Então esse texto que você está vendo entre aspas aí, é um texto extraído de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Paulo vai buscar lá no Antigo Testamento uma prerrogativa divina. É como se Deus estivesse dizendo lá para o seu povo, não se preocupem com esses pagãos que fiquem molestando vocês, que fiquem injuriando vocês, que fiquem apertando a vida de vocês, ameaçando vocês o tempo todo, porque a prerrogativa da vingança, ela não é do ser humano, ela é do Senhor. O cristianismo diz que a gente tem que amar e não odiar. Agora, presta atenção.
A ideia aqui é que o crente não deva nutrir em seu coração sentimentos de rancor e desejo de vingança. Ele deve deixar para Deus isso. Agora, vale a ressaltar que deixar para Deus não deve ser um desejo de que Deus puna os inimigos. Porque se você fala que vai deixar para Deus, que Deus é o seu vingador, mas o ódio está no teu coração, a raiva está no teu coração, tipo, entreguei na mão de Deus, agora tu vai ver com Deus. Ah, agora vai. Não mexe com o Senhor, não. Não mexe com o ungido do Senhor, não. Se você tem essa prerrogativa, esse pensamento e esse sentimento, isso diz que o seu coração não está curado, ele está amargo. Entendeu? Então a ideia de entregar para Deus não é uma ideia de Deus, compra minha briga. Já viu criança quando tem um problema na escola? Agora você vai ver com meu pai. Agora você vai ver com a minha mãe. Mas a amargura, o desejo, está ali no coração. Então a ideia aqui não é essa. Tá? A ideia é de realmente coração limpo, entendendo que ele não pode ser uma pessoa que é um entrave entre aquilo que Deus vai ou não trabalhar com aquele sujeito. Senão, se você vê Deus abençoando a pessoa, tratando e curando, você vai ficar com raiva de Deus porque não vingou você. Tá certo? Então, se o verso 19 diz o que eu, como crente em Cristo, não devo fazer, tá? O que eu, como crente em Cristo, não devo fazer, observa o verso 20, porque ele é o que diz, o que Paulo está ensinando à igreja, como eles devem fazer em relação ao injuriador. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui é um troço difícil de entender, tá? A ideia aqui é que a retribuição pela injúria não deve ser outra injúria, mas atitudes de bem. Essa talvez seja a parte mais complexa. A pessoa injuriou você e você está dizendo para ela que não, está tudo bem, bacana, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto, né? Vamos orar juntos, eu vou levar um presentinho na casa dela, o seu vizinho está te apurriando e você está sempre simpático com ele. Na verdade, essa é a parte pesada da coisa. Né? Então, essas atitudes de bem refletem exatamente a vida de Jesus. Jesus foi injuriado, Jesus foi açoitado, Jesus foi ferido, Jesus foi menosprezado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi exposto à vergonha e não retribuiu da mesma forma. Pelo contrário, ele retribuiu o mal oferecendo o quê? Misericórdia e graça. Não é? Então, poxa, estão me crucificando aqui, estão me espetando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, mas ele era Deus, mas Estevão não era, e fez a mesma coisa que Jesus. Né? E quantas vezes outros homens e mulheres da Bíblia agiram dessa mesma forma? Então, o resultado dessa atitude de bem que você faz em relação ao injuriador está aí no final do verso, é a parte mais difícil de entender. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é uma extração de Provérbios 25, de 21 a 22. Né? Então, veja bem, aí é que é a dificuldade da coisa. Né? O que é isso que Paulo quer dizer? A ideia aqui é a ideia de infligir dor. Tá certo? Imagina pegar brasa acesa e botar sobre a sua cabeça. Imagina pessoas como eu que não tem quase cabelo mais. O tanto que isso vai doer. Você vai para a praia, já arde. Imagina acabar de fazer um churrasco, pegar aquela brasa e colocar na tua cabeça. A ideia é de infligir dor. Essa é a ideia. Tá? Existem aqui 3 possíveis interpretações desse texto. Eu vou dar as 3 para vocês. Tá? A primeira delas é que quando você retribui o mal com o bem, o juízo de Deus está sendo acumulado sobre a vida daquela pessoa. A pessoa está te maltratando, está te injuriando, você está respondendo a ela com atitudes de benevolência. Então você está acumulando sobre a cabeça dela o juízo de Deus, ou seja, Deus, o vingador, vai punir essa pessoa, porque ela, pelo contrário, você está oferecendo bem, ela está... Então é a ideia do vingador. Tá? A segunda interpretação é que quando você amontoa brasas sobre a cabeça da pessoa, a ideia é que você está causando na pessoa a dor do remorso. Ou seja, você está retribuindo o mal que ela está fazendo a você com o bem. Você pegou ela de surpresa, então ela ficou constrangida e se encheu de remorso e de culpa. E quantas pessoas são assim, né? Está ali te maltratando e você está recebendo com um sorriso. Está ali te injuriando e você está sempre oferecendo o que há de melhor em você.
Então a pessoa tem uma hora que ela fica constrangida com esses, né, com essas atitudes. Então essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação é que quando você retribui o mal com o bem, o crente, aos poucos, ele vai subjugando o ofensor até que ele ceda à bondade, ele venceu o mal com o bem. O sujeito de tanto receber o seu bem, ele ficou amolecido com tanta bondade da sua parte que ele se quebrantou. Tá? Então, o que a gente vai fazer com essas três interpretações aqui? Ok? Nós vamos pegar elas as três, vamos botar na batedeira e fazer um bolo. Tá certo? Porque eu acho que tem um pouco de realidade em cada uma delas. Você vai encontrar, a interpretação 2 e 3 é que você vai mais encontrar. A 1 é a mais antiga, tá certo? Mas a 2 e 3 você vai ver muito presente, talvez, em livros mais modernos. Mas vamos pegar isso tudo e botar na batedeira? Por quê? Porque é claro que se você retribui o mal com bondade e a pessoa não se arrepende, Deus vai vingar. O problema é dela, de não ter quebrantamento, não ter arrependimento. De outra forma, né, alguns também se sentem constrangidos por uma atitude de bondade, quando se espera retaliação. Você está ali provocando uma retaliação, porque tem gente que é assim, ela provoca a sua retaliação. Ela te provoca para você apresentar o que há de pior em você. E você não apresenta. Olha que constrangedor. Né? Então, pode haver o remorso ali. Por outro lado, como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, atitudes de bondade são capazes de quebrantar pessoas mais rancorosas. Então, de tanto você apresentar sua bondade, mesmo diante de pessoas injuriadoras, essa pessoa ela vai se quebrantando até o ponto dela dizer, realmente você me venceu com a sua bondade. Então, essas três interpretações, a gente pode fazer um bolão aí, tá bom? Como é que a gente conclui isso para a gente fechar aqui? O verso 21, que é o que eu deixei por último, ele resume o que Paulo vem ensinando desde o verso 9. Por isso que eu falei para você, tem que olhar como uma sessão só. O verso 21 é o resumo de tudo. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é o espírito do cristianismo. Por isso que os primitivos cristãos sofreram tanto. Por isso foram martirizados, foram injuriados, foram recriminados, foram açoitados. Por quê? Porque receberam essas instruções dos apóstolos e viveram o espírito do evangelho. Tá certo? Então são duas exortações para os crentes aqui. Se você entendeu o evangelho, não permita que sentimentos de rancor, sentimentos de amargura, de vingança dominem o seu coração. Às vezes a pessoa, mesmo depois de convertida, ela é raivosa, ela é iracunda, ela tem sentimentos de amargura. As palavras que saem da sua boca são palavras que não são boas do outro ouvir. Né? Então, não deixa isso dominar o seu coração. Não se entregue a isso, não deixe esses sentimentos dominarem você. Isso é uma exortação que tem aqui para nós. Além do mais, a segunda exortação, a gente deve lutar contra isso. E a melhor forma da gente lutar contra esses sentimentos que não são bons, que existem dentro de nós, é praticar bondade e misericórdia. É uma coisa que eu tenho falado aqui. Poucas pessoas sabem a cura que advém de quando nós oramos pelos nossos desafetos. Poucas pessoas já experimentaram curas que advêm de uma oração feita por aquela pessoa que você tem uma relação de desafeto com ela. Começa a orar por ela, para você ver a cura que vai vir sobre a sua vida. O sentimento de você estar se esvaziando daquela dor, daquele rancor, daquela amargura. Então, essa prática do bem e da misericórdia, são armas poderosas que nós temos nas nossas mãos para vencer o mal. Então não é só orando para que as coisas simplesmente limpem na nossa frente, mas é orando para que Deus nos dê condições de sermos melhor do que somos, de sermos aquilo que o Evangelho fez em nossas vidas. Amém?